Primeiro, Vossa Excelência se eximiu totalmente de qualquer culpa no 8 de janeiro. Eu acabei de ser informado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que ele foi chamado numa reunião junto com a segurança do presidente Jair Bolsonaro a respeito do evento, que não é um evento do PL, não é um evento organizado pelo presidente, é uma recepção em que pessoas vão fazer ao presidente Bolsonaro no aeroporto de Brasília. E o delegado Kleiber disse que não é papel da Polícia Federal fazer a segurança nos arredores do aeroporto, somente dentro do aeroporto. E se der 10 mil pessoas? Eu tenho ouvido que pessoas do Brasil inteiro estão indo para a recepção ao presidente Bolsonaro no aeroporto de Brasília. E se for 10 mil, 20 mil pessoas, vamos esperar um outro 8 de janeiro acontecer? Não sei, pessoas infiltradas e até mesmo, não sei, pessoas mais exaltadas. Não queremos um novo 8 de janeiro. Por isso que eu acredito que o ministro da Justiça, nesse momento, tem que ter responsabilidade e falar com o delegado da Polícia Federal responsável para que haja policiamento nos arredores do aeroporto, porque não queremos mais um quebra-quebra. Muito obrigado, presidente. Presidente, o ministro esteve aqui e falou que não recebeu o relatório da ABIN de que teria sido avisado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Pois então eu quero saber, estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo, em que fala que a ABIN avisou sobre risco de violência nas vésperas do ataque em Brasília. Eu quero saber se o ministro já processou a Folha de São Paulo por ter, em tese, cometido fake news, porque ele está acostumado a processar todo mundo que fala algo que ele não concorda. Então, quero saber se ele já processou a Folha de São Paulo, porque essa informação veio da imprensa. Certo? Número 2. Ministro, o senhor fala que a gente está sob o amparo da Constituição Federal. Eu concordo. E o senhor falou, então, que quem era responsável pela guarda do patrimônio público era a Polícia Militar, sob o comando dos governadores. No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o coronel Naine esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União, dos três poderes, têm jurisdição e policiamento próprio. Então, a gente tem informações, sim, por meio dessa CPI que está sendo realizada, que o GSI tinha, sim, a informação da vinda dos ônibus. Por que o senhor não convocou a Força Nacional, não foi acionada para ajudar na guarda? Inclusive, foram dispensados membros, 36 guardas do GSI, no dia dos atos. Outra coisa, ministro, que a gente quer saber, o Brasil quer saber, o senhor falou aqui claramente de que não estava no Ministério da Justiça no dia que aconteceram os atos. No entanto, tem aqui o seu tweet, ministro, falando da tentativa absurda de impor a vontade por meio da força e no dia 8, às 3h43 da tarde, o senhor falou o seguinte: estou na sede do Ministério da Justiça. Eu queria que o senhor esclarecesse a sociedade brasileira, então, esse tweet que está na sua página, ministro. Que o senhor mesmo afirma isso e agora veio aqui e negou isso. Também queremos saber, ministro, bastou um dia de baderna aqui em Brasília, com a qual não concordamos com o ato de vandalismos, que devemos deixar claro, mas bastou um dia para o senhor para que o governo federal decretasse intervenção federal. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Mais de 300 ataques, mais de 10 dias de caos em mais de 30 municípios. Por que ainda não foi decretada intervenção federal no Rio Grande do Norte? O Brasil quer entender também, são 2 pesos e 2 medidas? 2 formas de agir com justiça? Ou é porque lá é governado por uma companheira, talvez? O Brasil quer saber. Ministro, quando a gente questiona aqui no parlamento, o senhor fala da Constituição Federal, e aqui o artigo 53 que foi falado, ele garante a imunidade parlamentar. Então, quando o senhor, que está exercendo o município público, comparece ao Complexo da Maré, e os deputados vão à tribuna questionar isso, eles têm a imunidade parlamentar, eles são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e voto. E isso é o manto sagrado da Constituição da qual o senhor comentou. Então, querer criminalizar opiniões, palavras, querer trazer um tribunal da verdade por meio do Ministério da Justiça. Eu fui, ministro, pesquisar quais as políticas públicas, então, o senhor está trazendo. E a maior notícia era sobre censura. Criar um Ministério da Verdade para poder censurar. Isso não é a pasta do Ministério da Justiça. Censurar, calar quem pensa diferente. Isso é antidemocrático, ministro. Esse não é o papel do ministro da Justiça querer criar um tribunal da verdade para censurar parlamentares e cidadãos. Nós não queremos, nós já dizemos não à urgência do PL das fake news no ano passado. O senhor não pode violar as prerrogativas do parlamento querendo censurar aquilo que é sagrado, que é a palavra. Sobre os questionamentos do deputado Jordi. Deputado Jordi, eu sugiro que o senhor leia o artigo 144 da Constituição. A Polícia Federal não pode fazer segurança externa ao aeroporto. No aeroporto, sim, nós faremos. Mas se o senhor olhar a Constituição, que é importante nesse caso, e é um pedido que eu faço ao senhor, o senhor vai verificar que a Polícia Federal faz segurança aeroportuária, marítima, etc., a polícia administrativa. Nós não podemos fazer. Está ocorrendo uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e
convidada pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e nós estamos participando para delimitar as atribuições de cada um. A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender o seu pedido de descumprir a lei. A Polícia Federal vai cumprir a Constituição e a lei. Quem faz policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal, está na Constituição. E, como o senhor disse literalmente, não queremos mais quebra-quebra. Então é uma questão apenas do líder e dos liderados se comportarem, que eu acho que não vai ser nem preciso que haja polícia lá. Sobre a imunidade parlamentar, e vale para a senhora também, a deputada Caroline, na verdade, tomem a minha sugestão como realmente alguém que ama e respeita o parlamento. A imunidade parlamentar não pode ser desvirtuada. Uma coisa é fazer questionamento, outra coisa é dizer Flávio Dino foi na maré em acordo com o Comando Vermelho. Isto não é questionamento. A diferença não está só no ponto, se é de afirmação ou de interrogação. A diferença está aqui, é a fronteira. Deputado, eu lhe ouvi respeitar... Senhor presidente, vamos garantir a ordem, presidente. Vamos garantir a ordem, presidente. Em respeito... É uma postura, senhor presidente, são posturas como essa, descompensadas, que fazem com que o dia 8 de janeiro aconteceu o que aconteceu. Por favor. O deputado não tem postura, é um péssimo exemplo à população. Por favor. Mas, Eles não vão fazer aqui o que fizeram. Mas também não está tendo postura, porque está aproveitando o momento para fazer crítica ao colega. Deixa o eu não estou fazendo crítica ao colega, eu estou pedindo respeito ao Código de Ética e Disciplina. Presidente. Eu já cortei o microfone. Já cortei o microfone dele. Código de Ética e Disciplina. Leia o artigo 5º do Código de Ética e Disciplina. Por favor. Peço que cumpram o Código de Ética e Disciplina dessa casa. A lei existe e deve ser cumprida por todos. Deputados e deputadas, os trabalhos vêm transcorrendo, maior ordem democrática. Não vamos intervir na fala do ministro. Eu vou cortar o microfone de qualquer deputado ou deputada que viole as ordens dos trabalhos. Então, com a palavra o ministro. E vocês não precisam me admoestar que eu vou fazer cumprir o regimento, seja de quem for, deputado Éder Mauro. Muito bem. Então, veja, senhor deputado Carlos e senhora deputada Carolina. Veja, nós, quando tratamos de imunidade parlamentar, artigo 53, não estamos nos referindo a questionamento. Tanto que eu estou aqui respondendo aos questionamentos dos senhores. Isso é questionamento. Você pergunta, eu respondo. Outra coisa é uma afirmação gravíssima. Deputados, talvez os senhores não me conheçam, mas eu fui juiz federal 12 anos, governei um estado 8, fui deputado federal, tenho 33 anos de vida pública e nenhum processo. Zero. E eu zelo muito pela minha biografia. Então, vejam, a imunidade parlamentar não se sujeita a abuso. Está no Código de Ética, que o deputado Duarte Júnior acabou de dizer. Sugiro... Sim, eu mandei também o senhor para o Conselho de Ética, viu? Isso é postura de baderneiro, não é de deputado, senhor presidente. Vamos ler o artigo 5º do Código de Ética. Corta o microfone. Deputado Jordi, eu vou lhe pedir, deputado Duarte, ao senhor também. Vamos manter a fala do ministro. Depois há várias inscrições de vários partidos, poderão replicar, poderão questionar, mas vamos manter o que a gente combinou. Vamos deixar o ministro falar como cada um aqui pôde falar. Eles querem anarquia. Anarquia é comum da esquerda, não é da direita. Quebra. Bom, eu vou concluir, vou tentar pelo menos. O tema da imunidade parlamentar, deputado Carlos, deputada Carolina, está no artigo 53, não de modo absoluto. Eu estou defendendo o parlamento porque eu sou parlamentar, eu quero lembrar a senhora e ao senhor. E é por isso que nós temos que lembrar que a imunidade parlamentar, como nada no direito, é absoluto. Quem disse isso? O Supremo. O deputado Carlos perguntou qual o sentido da imunidade parlamentar. Deputado Carlos, eu estou em companhia do Supremo Tribunal Federal. É meu dever. Sugiro ao senhor que veja, e a senhora também, que vejam um caso recente, de autoria, inclusive, da deputada Tabata, não sei se ela está aqui, deputada Tabata Amaral. Sugiro que os senhores leiam a decisão publicada pelo Supremo no dia 22 de março, semana passada,
tratando sobre imunidade parlamentar. E lá está escrito assim, a Constituição, abre aspas, a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, etc, etc, etc. Não incidência da imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição. Está escrito, o Supremo decidiu. Ou seja, a imunidade parlamentar não é escudo para o cometimento de crime, nem é camisa de força para maluquice. A imunidade parlamentar é um instituto constitucional. E nós temos que cuidar dele com carinho, exatamente para que ele seja preservado. É isso que nós desejamos. E essa foi a razão pela qual tomei e tomarei providências, porque é minha obrigação. Eu tenho família, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho amigos, e tem mais de 2.200.000 maranhenses que me elegeram senador da República. Tem mais de 7 milhões de maranhenses que me elegeram e reelegeram governador em primeiro turno. Ora, se eu sou chamado de quadrilheiro e não faço nada, eu estou concordando com isto? Eu estou concordando com essa imputação grave? Não, não concordo. E eu peço, sinceramente, aos queridos deputados e deputadas que militam na oposição, debate. Eu disse para vocês e repito, as senhoras e os senhores podem ir no Ministério da Justiça e eu sento com os senhores horas a fio. Garanto aos senhores. Fiz isso já, faço de novo. Na CCJ venho toda semana. Agora, não me convidem para descumprimento da Constituição e da lei, porque eu não farei isso. Nunca fiz e não vou fazer. Acho que com isso, senhor presidente... bom, a deputada Carolina perguntou se eu estava ou não estava no Ministério. Deputada, se a senhora tivesse lembrado da minha exposição, o que eu disse é que no início dos eventos eu não estava no Ministério, como de fato não estava no início. Depois eu fui chamado por telefone e para lá fui, eu descrevi isso. A postagem que a senhora leu, às 15 horas e 41 minutos, é claro que eu estava no Ministério da Justiça. O que eu disse é que primordialmente eu lá não estava, mas chamado fui, porque era meu dever como brasileiro. Sobre o GSI, eu quero lembrar a senhora que ele não se encontra sob a autoridade do Ministério da Justiça. Tampouco a Polícia Legislativa da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, nem a Polícia do Supremo. Então, realmente, eu não posso responder à senhora sobre esses outros órgãos. E quero dar o testemunho que o presidente Lira, o presidente Pacheco e a presidenta Rosa Weber estiveram ao nosso lado lutando contra os terroristas que quiseram destruir a democracia brasileira. Agora, evidentemente, as polícias lutaram com o que era possível e, evidentemente, essas polícias não estão sob comando do Ministério da Justiça. A pergunta é sua? Já é a sua inscrição? Não. Não. Eu não li o que a Folha escreveu sobre isso. Meu nome está aí na matéria da Folha. Eu sou obrigado a ler a Folha agora? Ministro. Não, ela leia aí, leia. Ministro. Não leia isso, me dê aqui a matéria. Pronto. Tá aqui. Presidente. E aí, tudo bom? Olha o show de Jardim de Infância. Obrigado.